Shalom, 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 meus irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor. Falamos ao vivo de Lajinha, Minas, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, com as nossas aulas de teologia. Nós estamos no nível básico. Eu sou o pastor professor Ilmar Sattenerik Kaiser, alemão da Gema, sou pentaneto de alemães que chegaram em 1837. Estamos aqui na região leste de Minas, Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, desde 1992, ensinando e aprendendo teologia. Bíblia, né? Essa teologia bíblica, seguimos a Bíblia. Nosso curso básico, ele está, então, firmado em 6 livros de 6 matérias. Nós estamos no livro número 2, a matéria é Religiões Comparada 2. Estamos estudando, então, duas religiões, ou seitas, ou movimentos nessa matéria de Religiões Comparadas 2. Primeiro falamos sobre Testemunho de Jeová e agora vamos entrar em maçonaria. A aula de hoje, então, vai tratar de maçonaria. A maçonaria, o que é, né? Maçom é um sistema moral velado por alegorias, ilustrado por símbolos, não é religião, embora alguns a considerem como tal, nem é seu substituto. Admite em seu meio pessoas de todas as religiões. Seus rituais refletem simbolicamente conceitos de idealismo, humanidade, caridade e fraternidade. No século XV apareceu o termo maçonaria para designar obra de talha. Vem do francês maçonnerie, né? Quer dizer livre. Porque os pedreiros daquele tempo eram associações livres. Então, livres para fazer o serviço. Possui objetivos filantrópicos e humanitários, né? É uma instituição filosófica e filantrópica que aspira ao desenvolvimento do espírito para levar o homem e a humanidade a um grau moral superior. Trabalha através de símbolos e rituais. É a fraternidade considerada secreta, que deseja a união de seus membros mais do que a união profissional, patriótica, nacional ou religiosa. A finalidade dela é o aperfeiçoamento do homem, né? Da ética do homem, da humanidade, que é combater o fanatismo, promover a união dos homens, desfazer os preconceitos, apesar de não aceitar mulheres, né? Então é um pouco preconceituosa também, e as distinções de raça, opinião e nacionalidade. Ela quer extirpar o ódio das raças e as guerras. Deseja uma justiça universal através de cada um, desenvolvendo suas faculdades livremente, a humanidade se torna uma grande família unida pelo trabalho, afeto e cultura. Ela trabalha pelo melhoramento cultural, moral e social dos homens, dirigido pelo seguinte lema: ciência, justiça e trabalho. E 3 são os princípios básicos dela, parecendo com os princípios da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Então, os princípios dela é liberdade, tolerância e fraternidade. Então, apesar dessas tão nobres ideias deles, né? Eles fazem acepção de pessoas que geralmente não permitem o aperfeiçoamento de mulheres, não entra mulheres, e deve ser só pessoas de posição mais elevada, que tem que fazer obra social para ajudar os necessitados. Então seria como tipo um clube de serviço, né? O Lions Club, é mais ou menos assim, não é muito bem uma religião. Mas o mais importante da maçonaria, mas que se destaca, são o poder secreto dela, né? Aí se cria muitas conjecturas. Tem 2 tipos de maçonaria, a regular e a irregular. A regular, ou tradicional, é da Inglaterra, Irlanda, Escócia, e a dissidente ou irregular é da França e lojas afiliadas. Qual a diferença? A regular é identificada com a tradicional, que apesar de não possuir vínculo religioso, não aceita ateus como membro. Não se envolve em política, os membros se auxiliam mutuamente, cumpre disposições legais, em suas reuniões não admite mulheres, não permite disputa religiosa ou política, e a Bíblia é o livro de destaque deles. A irregular ou francesa é tudo o contrário, né? Envolve em política, em lutas sociais, em anticlericais, não admite mulheres, mas algumas admite mulheres, aceita ateus como membro e admite discussão sobre religião e política. E o livro deles não é a Bíblia, é um livro de páginas brancas. Tem 4 grandes escolas da maçonaria: a escola autêntica, a antropológica, a mística e a oculta. Vamos aos aspectos históricos e tal. Como é que surgiram essas confrarias ou esses movimentos? Começou com as associações medievais de pedreiros que construíam as catedrais. Eles tinham vários segredos, né? vários prestígios, e eles tinham alguns símbolos, como o martelo, o avental, né? O esquadro. E aí foi passando os segredos dos construtores para os outros construtores, aquelas catedrais góticas e tal. Daí o surgimento do nome do grande arquiteto do universo, né? E então, algumas lendas dizem que eles eram os pedreiros do Templo de Salomão, que são mais lendas, né? Que vieram então depois também sacerdotes egípcios, mas são lendas. Os maçons operários foram gradativamente transformando-se em maçons especulativos ou ideológicos. Primeiro era só pedreiros, depois foi saindo o vínculo, foi entrando
diversas profissões, e a partir de 1641 começaram então a ter membros da alta nobreza, pensadores, filósofos, e aí por em diante. Em 24 de junho de 1717, na festa de São João Batista, que é o patrono dos pedreiros medievais, membros de 4 grandes lojas na Inglaterra, em Londres, uniram-se então e criaram uma grande loja. Todos os maçons livres de hoje podem ser ligados de uma forma ou outra à grande loja de Londres. O primeiro nobre que se tornou grão-mestre foi o Duque de Montague, em 1721. Em 1723, publicaram então 29 artigos para orientar, para fazer uma constituição, né? Esses artigos foram elaborados por um pastor protestante, chamado James Anderson, e aí foi aí que apareceu a expressão, né? Essa famosa expressão, Deus como grande arquiteto do universo. E o livro das Constituições reflete o espírito do século XVIII, tolerância religiosa, fé no progresso da humanidade, fé em Deus, racionalismo, excluir os ateus. Não havia, entretanto, nada sobre Jesus e os evangelhos. Então havia 2 categorias iniciais, os aprendizes e os companheiros. Depois, em 1783, mudaram essa Constituição e, em vez de construção de catedrais de pedra, passaram a investir então nas catedrais humanas, homens, né? E aí o circo, o compasso e os aventais eram puros símbolos de trabalho. Na América do Norte e na Europa, os novos ritos e muitas novas ordens foram sendo introduzidas no movimento, e depois, então, em nenhuma parte do mundo a maçonaria é tão forte como o Reino Unido e Inglaterra. Lá, então, se criou a grande loja, né, em 1813. O grão-mestre, geralmente, é o príncipe de Gales, é conservador e não admite segregação racial. Na França, então, surgiu a maçonaria irregular, é a mais politizada de todas as maçonarias. Começou em 1725, organizou em 1755, 1773 houve a Constituição do Grande Oriente na França, e depois foram avançando. Deixou de exigir a fé em Deus, rompendo com a inglesa, por isso que a de lá é a regular e essa aqui é irregular, e não aceitava também o ensino religioso nas escolas, aceitava divórcio. Então várias seitas maçônicas surgiram nesse período, algumas até que tinham detalhes de ocultismo e de alquimia. E os maçons ingleses que foram fundando a maioria das lojas nos países, como Itália, Holanda, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Rússia, Suíça. Na América Espanhola também alguns líderes da independência, como o chileno O'Higgins, o venezuelano Miranda, o argentino San Martín, todos eram maçons. Na Alemanha também teve um crescimento com a família de Frederico o Grande, depois no tempo de Hitler, quando o nazismo foi extinta. Na Itália ajudou muito na unificação da península. Em Portugal começou em 1773 com 2 lojas, umas para católicos britânicos e outras para protestantes. Depois, em 1804, surgiu o Grande Oriente Lusitano e a Constituição foi aprovada em 1806. A maçonaria em Portugal foi um instrumento de divulgação do pensamento liberal, que evoluiu para o radicalismo republicano. Nos Estados Unidos, começou em Boston em 1730, a Grande Loja de Londres, através dos puritanos que vieram, né? Ou de outros, e depois Benjamin Franklin, que foi presidente na Revolução, também foi maçom. George Washington também era maçom, e vários maçons, grande parte deles foram líderes daquele país. A maçonaria nos Estados Unidos ainda é muito forte. Existem 2 jurisdições devido ao território muito grande, cada uma tem o seu grão-mestre, né, que é o diretor. Eles trabalham com casa de retiro, tem hospitais, orfanatos, asilos, etc. Na América Latina tem a influência dos maçons da independência das colônias latinas. No Brasil começou em 1801, com a fundação da loja Reunião, filiada na França, que é a chamada irregular. Alguns inconfidentes dizem que eram maçons, como Tiradentes, por exemplo. Na Bahia tivemos também, em Pernambuco, em 1817, tinha várias associações. Em 1818, quando a família real vem em 1808, depois em 1818, Dom João VI proibiu as sociedades secretas, mas com a independência em 1822 voltaram. Inclusive João José Bonifácio de Andrade Silva foi, né, um grão-mestre famoso, e o rito era francês até então. Mas a partir de 1828 foi fundada a loja que começou a utilizar o rito escocês, que é hoje o que é seguido por 90% da maçonaria brasileira. Durante o segundo reinado gozou de muito prestígio, Duque de Caxias, era maçom, de Alencar, Rui Barbosa, e foi penetrando no clero, nas irmandades católicas.
teve aquela questão da confusão, né, da Igreja Católica contra a maçonaria com o bispo de Olinda, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, que sofreu perseguição no conflito com a maçonaria. Também Dom Antônio de Macedo Costa, bispo da Diocese do Pará. Então, até no cristianismo, as primeiras igrejas presbiterianas eram maçons. Depois houve o cisma, né, com a presbiteriana brasileira, que aceitava a maçonaria e outros acabaram não aceitando, ou não aceitava e os outros aceitavam. Então, o rito escocês é o mais usual aqui, é o principal dele, é o mais antigo e aceito e afirmado pela maçonaria brasileira e mantém fiel às tradições religiosas maçônicas. Uma loja dessa possui capítulos, possui conselhos, altos colégios, supremo conclave, e esse rito é mais rico em simbolismo. O hermetismo é muito fechado, né? Tem nos 3 graus denominados azuis, que é o primeiro, né? Aprendiz, companheiro e mestre. E eles obedecem até, inclusive, o calendário hebreu. Então, em linhas gerais, essa é a introdução da aula sobre maçonaria. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.